Vamos modificar o código do sorteador.php para a gente começar a juntar as peças que a gente viu até agora. Então a gente viu como que descobre se a requisição foi feita utilizando o método get ou post. E a gente viu como usar um if para, caso tenha sido get, a gente fazer uma coisa, caso tenha sido post, a gente fazer outra coisa diferente. Então vamos juntar essas peças todas, modificar esse código do sorteador PHP para a gente ver como tudo pode ser usado junto. Então, por enquanto, nosso código está o seguinte: a gente lá na index tem um formulário para a gente colocar os valores, e eu posso colocar os valores mínimo e máximo, os números que eu posso sortear e enviar. Só que aí, essa página aqui que aparece de resposta está muito pobre, ela só aparece os valores. Então vamos modificar para que, além dos valores, além dos números sorteados, apareça o mesmo formulário. Para quê? Para eu não precisar ficar voltando para enviar de novo. Eu volto, envio, vejo os números, volto, envio, vejo os números. Vamos fazer o seguinte: vamos juntar as duas páginas em uma só. Então na mesma página eu vou ter tanto o formulário, esse formulário aqui, e os resultados vão aparecer aqui embaixo. Que aí os resultados vão ficar aparecendo e o usuário pode ficar clicando em enviar novamente. Toda vez que ele clicar em enviar, novos resultados vão aparecer aqui embaixo. Então vamos modificar isso. Tá, então a primeira coisa que eu quero fazer é, quando eu clicar em enviar, além de aparecer os números sorteados, eu quero que apareça o formulário também. Então eu vou copiar esse formulário da index e vou levar lá para o sorteador.php e vou colocar antes dos resultados, antes dos números sorteados. Coloquei o formulário, então ele vai aparecer antes da gente executar esse for. Portanto, o formulário vai aparecer antes dos números sorteados. Então vamos ver o que aconteceu, vou voltar, vou enviar de novo. Pronto, já apareceu ali o formulário e aqui os resultados, e o usuário consegue colocar novamente os valores e enviar, e aí os resultados aparecem mais uma vez aqui. E o formulário continua. Então ele não precisa mais voltar para a index para ficar pedindo os novos valores. Aqui no final, depois do form, eu só vou colocar um H2 para separar, dizer, colocar um cabeçalho, né, um título de números sorteados. Vamos ver o que acontece. Vou clicar o F5 para recarregar. Agora sim, números sorteados. E eu também vou aproveitar para colocar um H1 aqui. Sorteador de números antes do formulário. Então, deixa eu atualizar a página. Agora sim, sorteador de números. Consigo colocar ali os valores e os resultados aparecem aqui embaixo. Beleza. Só que aí, para que serve a index agora, então? Né? Deixa eu voltar lá para a index. Para que está servindo isso? Para a gente enviar só a primeira vez, e aí depois a gente continua aqui no sorteador. A gente não precisa mais da index. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos modificar a index para, ao invés de ela ter esse formulário, ela simplesmente ter um link que leva para a nossa página do sorteador. Então vou aqui na index, e ao invés de ter esse formulário, vou apagar. Vou colocar só um link que leva para a página de sorteador de números. Então vou colocar um href que leva para a nossa página, sorteador.php. Então vamos ver aqui, vou atualizar a index. Agora sim, sorteador de números, e aí eu vou tentar acessar essa página. E aí aparecem alguns problemas aqui, né? Alguns erros. Vamos entender o porquê. Vamos lá na página sorteador. E está aqui, ó, ele está dizendo que o índice não foi definido. Né? Índice indefinido, mínimo na linha 2, lá na página sorteador.php. Se a gente vier aqui na linha 2, tem esse mínimo aqui, ó. Realmente é um índice indefinido. Por que indefinido? Porque, relembrando, quando a gente acessa a página usando o link, a gente está acessando usando o método get. E a gente está tentando pegar o valor, né, um índice, na variável post, sendo que a gente acessou usando o método get. Então essa variável post não vai ter o valor mínimo e é por isso que ele indica que o índice está indefinido. Esse índice não existe na variável post. Aí mesma coisa vai dizer para a próxima linha, para o máximo, e a mesma coisa para a quantidade. Então esses são os três problemas. O que acontece? A gente só quer tentar acessar esses valores de mínimo, máximo e quantidade dentro da variável post, caso a requisição utilizada para acessar essa página tenha sido post. Então a gente já viu como é que pega o método, vamos fazer aqui mais uma vez. Vou criar a variável method e vou guardar dentro dela o valor que está em request methods da variável superglobal server. Então,
aqui dentro a gente já sabe o método que foi utilizado para acessar essa página. E eu posso fazer um if para caso o método seja igual a post, aí sim, né, só para o caso do método utilizado ser post, eu quero executar esse código todo que está aqui. Então, agora sim faz mais sentido. Se o método foi post, a gente cria essas variáveis e pega os valores da variável superglobal post. Vamos ver se isso resolveu o problema. Então, vou voltar, vou acessar novamente a página. Beleza, os problemas desapareceram aqui em cima, só que lá embaixo apareceu mais um. Undefined Variable, quantidade. Variável indefinida, né? Que é a variável quantidade. Então, essa variável aqui na linha 37. Estamos aqui na linha 37, está dizendo que essa variável não existe, não foi definida. E faz sentido, porque a gente acessou essa página usando o método get, quando a gente clicou nesse link aqui. E, obviamente, a gente só vai criar a variável quantidade quando o método utilizado for post. Então, ao acessar a página usando o método get, essa variável aqui não foi criada. E a gente chegou lá embaixo e estamos tentando acessar ela. Então, aqui embaixo a gente também precisa colocar um if. Então, vou criar um código PHP, e a gente só vai executar esse código caso o método seja o post. Então preciso fechar o if lá embaixo. Pronto. Então todo esse código que está dentro aqui do if, esse daqui, só vai ser executado caso o método seja igual a post. Se não for, a gente nem executa isso daqui, porque a gente realmente não quer executar esse código se o método for post. Porque olha só, vou voltar, quando o usuário acessa o sorteador de números, ele ainda não enviou número nenhum. Ele só quer ter acesso a essa página aqui. Então, eu não preciso sortear os valores, eu não preciso executar esse código aqui quando o usuário acessa a página utilizando o get. Então deixa eu salvar essa página, vou voltar e vou acessar ela novamente. E agora sim os problemas sumiram. Apareceu esses números sorteados aqui, não tem nada embaixo, né? Então eu não quero que esse título aqui, números sorteados, apareça também quando o usuário acessa a página utilizando o método get. Então eu vou colocar esse H2 dentro do if, aqui embaixo. Só quero que esse H2 apareça caso o método seja o post. Senão, eu não quero que ele apareça. Deixa eu atualizar a página. Pronto, agora sim, não aparece mais. Só vai aparecer quando a gente enviar os dados. Então vamos testar. Valor mínimo 1, valor máximo 60. Quero sortear 3 números, vou enviar. Agora sim apareceu números sorteados e os 3 valores sorteados. Beleza. Deixa eu colocar o título aqui também de sorteador de números. E agora sim, né, vou voltar lá na index, acessar, sorteador, está errado, né, sorteador de números no H1, vou voltar na index, acessar de novo, sorteador de números, mínimo 1, máximo 60, quero sortear 3 números, números sorteados. Agora sim, a gente modificou essa página para que tudo esteja só escrito nela mesmo e a gente já conseguiu juntar todas as peças que a gente viu até agora, do if, o for, o método, acessando o método. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte, né? Para dar uma explicação um pouco mais detalhada, eu vou tirar um print desse código. Então eu vou tirar um print aqui. Quero pegar essa primeira parte. Vou colar aqui. Vou copiar a parte lá no final. Tirar um print também. Opa, peraí, deixa eu tirar de novo. Vai ficar melhor. E vou colar aqui também. E agora vamos analisar melhor esse código. Deixa eu juntar aqui os dois. Beleza. Então olha só. A gente estava na index. E a gente modificou a index de tal forma que simplesmente ela vai ter um link que leva para a página sorteador.php. Então a gente está acessando a página sorteador.php através da index. E esse link, obviamente, utiliza o método get
para acessar essa página sorteador.php. Então, quando a gente acessar a página sorteador.php, a gente vai começar a executar todo o código que está nela. A gente vai começar a construir essa página. E essa primeira linha aqui, ó, a linha 2, a gente está criando uma variável e está guardando dentro dela o método utilizado para acessar essa página. Então, vamos ver aqui como que vai ficar a nossa memória RAM. Então, a gente sabe que quando a gente cria uma variável, o valor dela é guardado na memória RAM. Então, vamos desenhar aqui a memória RAM. Essa aqui é a nossa RAM. E aí a gente vai reservar um espaço para a variável method. E dentro dela a gente vai colocar o tipo de requisição, né? Qual método da requisição a gente utilizou. E como a gente utilizou o get, ó, lá na index a gente clicou no link. O link faz um get para sorteador.php, então dentro dessa variável método a gente está guardando o valor get. Beleza, fizemos essa linha 2. Agora vamos para a próxima linha, que é a 4. E aí a gente tem um if. Caso o valor que esteja lá dentro da variável método seja igual a post, então olha o que o PHP vai fazer. Ele vai lá na variável método, lá na memória RAM, a gente acabou de criar essa variável, então ela existe, vai verificar o valor dela, que é get, então vai colocar aqui get, que é o valor desse método, é igual a post. Isso aqui vai ser falso. E, portanto, todo esse bloco de código aqui não vai ser executado. Se não vai ser executado, essas variáveis mínimo, máximo e quantidade não vão ser criadas na memória RAM. A nossa memória RAM permanece dessa forma aqui, ó, só com a variável método com o valor get. Não vai ter nada disso aqui criado, nenhuma dessas variáveis vão ser criadas. Beleza, então a gente vai, né, isso aqui tudo a gente já executou, já executando o if aqui, essas linhas não vão ser executadas, porque o if foi falso. Terminamos o if aqui na linha 9 e terminamos esse código PHP na linha 11. Vamos voltar lá no Eclipse. E depois da linha 11, olha o que a gente tem. A gente começa a construir o nosso código HTML. Então a gente vai começar a construir o documento, vai escrever isso aqui tudo no documento. Ou seja, a gente vai escrever o H1 dentro da body, a gente vai criar o formulário e a gente finalmente vai cair, né, lá no final do documento, a partir da linha 38, em mais um código PHP. Então vamos voltar e vamos analisar esse código PHP. A gente já construiu grande parte da nossa body, do nosso documento HTML, né, com o título e com o formulário, e agora a gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse código PHP. E aí, nesse código PHP, a gente tem um if também, e a gente vai verificar o valor que está dentro da variável método é igual a post. Então, mesma coisa. A gente vai lá na variável método, vai ver que o valor é get. Então, o que o PHP vai analisar é se o valor get é igual ao valor post. Isso aqui também é falso. Então a gente acabou de executar essa linha 38, só que como isso daqui é falso, nada desse bloco aqui que está dentro do if vai ser executado. Isso aqui não vai ser executado. Então a linha 39 não vai ser, a 40 não vai ser. Nenhuma dessas linhas aqui serão executadas. E a linha 47 é o final do if, foi executado. Então olha só, a gente não está fazendo nada disso aqui. Por isso que não aparece o H2, por isso que a gente não vai fazer o for. E por isso que a gente não executa nada disso. E aí, quando a gente acessa a página utilizando o get, simplesmente é construído essa parte aqui, ó, com o título e com o formulário. Então, se a gente voltar lá na index, vou acessar a página utilizando o get, só aparece o título e o formulário. O for não aparece. Então, vamos verificar agora para o post. Então, deixa eu limpar aqui. Então, a gente estava na index, fomos para sorteador usando o get, e lá na página sorteador, a gente coloca alguns valores para mínimo, máximo e quantidade de números, e a gente faz um post para a própria página sorteador. Então, agora a gente está fazendo um post para a própria página sorteador. Então, olha só, isso aqui que acontece. Ó. Coloca um valor mínimo, um valor máximo
quantidade de números que quer sortear, a gente envia. Então estamos fazendo um post falando que o mínimo é 1, o máximo é 60 e a quantidade, no caso eu botei 3. Então é isso que a gente está enviando para a própria página sorteador, um post com esses valores aqui. Quando chega aqui na página sorteador PHP, a gente vai começar a executar todo o código novamente, desde lá do início até o final. Então a gente vai criar a memória RAM, uma variável método. Vamos criar a memória RAM aqui, então. A gente vai criar a variável método. Só que dessa vez, como a gente usou o método post, dentro dela vai ter o valor post. E a gente está pegando esse valor dessa variável super global aqui, ó, request method. Né? Essa é a mágica, entre aspas, que acontece para a gente, né? Quando o usuário faz um post, dentro dessa variável server request method tem um valor post. A gente está pegando esse valor post e guardando dentro da nossa própria variável method. Essa foi a variável que a gente criou. E depois a gente vai para a próxima linha, né? Então essa linha 2 a gente já fez. Vamos para a próxima linha, que é um if. Então a gente vai lá no método, na variável método, pega o valor que está lá e compara para ver se o valor que está dentro da variável método é post. Então o que vai acontecer é post é igual a post. E agora sim né? Isso aqui vai ser true. Se é true, todo esse bloco de código aqui é executado. Então a linha 4 a gente já executou, descobrimos que é true. Vamos executar a linha 6, 7 e 8. Então todas essas linhas vão ser executadas. E olha o que está acontecendo lá dentro. Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. O que está acontecendo lá dentro é que a gente está criando primeiro uma variável mínimo. Então a gente vem aqui na memória RAM. Cria a variável mínimo. E coloca dentro dela o quê? O valor do mínimo que o usuário colocou quando fez o post. E olha lá, o valor mínimo é 1. Então a gente vai colocar dentro da nossa variável mínimo o valor 1. Opa. Valor 1. Beleza, próxima linha. Máximo igual ao valor máximo, então vai acontecer a mesma coisa. Máximo igual ao valor que o usuário colocou, que é 60. Eu vou colocar 60 aqui. E a quantidade também é igual ao valor que o usuário colocou, que é 3 no caso. Ótimo, então terminamos de executar esse if. Agora sim essas variáveis existem na memória. Só que vamos voltar lá no Eclipse. O que vai acontecer, né? Terminamos de executar a primeira parte, até essa linha 11 aqui. Vamos começar a construir o documento HTML. Então a gente vai construir tudo isso daqui, independentemente de ser get ou post. Isso aqui sempre vai ser construído. Então lá dentro da body a gente colocou o H1, criamos o formulário e aí chegamos lá no final e tem mais um código PHP. Então vamos analisar esse código PHP agora. Chegamos na linha 38. Vamos fazer mais um if. Vamos lá na variável method, vamos pegar o valor dela e vamos comparar se esse valor é igual ao post. Então o que a gente vai fazer é post é igual a post. Isso aqui vai dar true. E se vai dar true, né, executamos o if e tudo que está dentro dele vai ser executado também. Ou seja, todo esse bloco de código aqui vai acontecer. Então é por isso que quando o método é o post, a gente vai mostrar o H2, esse número de sorteados, né? E a gente vai calcular o for. Vamos fazer o for. Quando o método é post, a gente faz isso aqui tudo que está dentro do if. Então, beleza. E aí a gente vai executar o for, vamos criar a variável i, inicializar ela com 0, e vamos ficar construindo uma tag p dentro da body, enquanto o i for menor do que a quantidade que o usuário colocou. A gente vai calcular os números aleatórios e vai construir a nossa body. Então, essa é uma análise mais detalhada de por que, né, quando
o método utilizado é o get, os resultados não aparecem, né? Algumas linhas de código não são executadas, e quando o método é post, as linhas de código são executadas. Isso tudo é por causa do if. Então, com esse if e usando essa variável aqui, server request method, a gente consegue fazer esse controle do nosso código.